O Shemitah, um padrão da Bíblia que indica que um colapso financeiro está chegando em 2015. Será que um mistério que é de 3.500 anos de idade tem a chave para o que vai acontecer com os mercados financeiros globais em 2015? Poderia ser possível que o calendário de grandes crises financeiras não seja apenas uma questão de coincidência. Em artigos anteriores, eu tenho discutido algumas das principais teorias do ciclo econômico, financeiro e seus proponentes. Por exemplo, em um artigo intitulado Se Teóricos dos Ciclos Econômicos Estejam Corretos, de 2015 a 2020 será um verdadeiro inferno para os Estados Unidos, examinei uma série de teorias de ciclo econômico que parecem indicar que a segunda metade desta década vai ser um pesadelo economicamente. Mas o ciclo que eu vou discutir neste artigo é muito mais controverso do que qualquer um desses. Em seu mais recente livro, Jonathan Cahn demonstrou que quase todas as principais crises financeiras da história dos Estados Unidos estão muito intimamente ligadas a um padrão de 7 anos que encontramos na Bíblia conhecida como a Shemitah. Se você é um ateu, agnóstico, ou é geralmente cético por natureza, este artigo pode revelar-se bastante um desafio para você. Então não julgue sem pesquisar, eu tive que pesquisar por mim mesmo e confesso que fiquei impressionado. O que é o Shemitah? Na Bíblia, o povo de Israel foi ordenado a deixar a terra repousar cada 7 anos. Não haveria semeadura e colheita não, e isso é algo que Deus levou muito a sério. Uma das causas segundo as escrituras de o povo judeu ter sido exilado para a Babilônia em 586 AC. Foi por não ter observado este ano, conhecido como Ano do Sábado. Mas havia mais para o ano Shemitah que simplesmente deixar a terra repousar. No último dia do ano Shemitah, o povo de Israel fora instruído a realizar a liberação de dívidas. Em Deuteronômio capítulo 15 encontramos o seguinte: ao fim de cada 7 anos, você deve conceder uma renúncia de dívidas. Esta é a maneira do abandono, todo credor que emprestou alguma coisa a seu vizinho deverá cedê-lo. Ele não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, porque ele é chamado renúncia do Senhor. Isso aconteceu no final de cada 7 anos, o direito dia antes de Rosh Hashanah no calendário bíblico. Então, o que isso tem a ver com a gente hoje? Bem, se você voltar para o último dia do ano Shemitah em 2001, você vai achar que houve um crash da bolsa absolutamente horrível. Em 17 de setembro, 2001, que foi Elul 29 no calendário judaico, assistimos a maior crash da bolsa na história dos Estados Unidos até aquele momento. A Dow Jones caiu uma espantosa 684 pontos, e foi um recorde que realizou durante precisamente 7 anos, até o fim do próximo ano Shemitah. No final do próximo ano Shemitah em 2008, outro crash da bolsa horrível ocorreu. Em 29 de setembro de 2008, a Dow Jones caiu 777 pontos, que ainda hoje continua a ser o maior acidente de um dia de todos os tempos do mercado de ações. Acontece que o 29 de setembro de 2008 correspondia com Elul 29 no calendário judaico, o dia exato em que a Bíblia chama para uma liberação de dívidas. Assim, no último dia dos últimos 2 anos Shemitah, o mercado acionário caiu tanto que definiu um novo recorde histórico. E agora estamos em outro ano Shemitah. Tudo começou no ano passado, e terminará em setembro próximo. Poderia ser possível que veremos mais uma queda histórica do mercado. Autor Jonathan Cahn justamente destacou que nunca devemos colocar Deus em uma caixa.
Só porque algo aconteceu no passado não significa que isso vai acontecer novamente. Mas não devemos descartar nada. Talvez Deus está usando o seu calendário para fazer um ponto. Khan acredita que, se nós estamos indo para ver algo acontecer, ele provavelmente irá ocorrer como o ano Shemitah chega ao fim. Khan assinalou que, de acordo com sua pesquisa, o pior do pior geralmente acontece no final do ano Shemitah, não no início. Na verdade, o último dia do ano, Elul 29 no calendário hebraico, que ocorrerá em 13 de setembro de 2015, é o dia mais temido. O padrão revelado em O Mistério do Shemitah é que o início do impacto do Shemitah muitas vezes é sutil, mas leva a um clímax dramático. O início pode marcar uma mudança de direção, mesmo um prenúncio do que virá crescendo no final do Shemitah, disse ele. E desta vez, muito mais pessoas estão prestando atenção. Já em 2001 e 2008, a maioria dos americanos não tinha absolutamente nenhuma ideia do que era um ano Shemitah. Mas agora ele está sendo falado sobre alguns dos mais proeminentes websites alternativos de notícias na internet. Por exemplo, o seguinte é o que Joseph Farah de WND tem a dizer sobre o ano Shemitah. Farah acredita que a data de 13 de setembro de 2015, embora ele seja rápido para admitir que ele não tem ideia do que, se alguma coisa, vai acontecer algo na América. Um claro padrão foi estabelecido, diz ele. Eu não acredito que seja uma coincidência que aconteceu nos Estados Unidos em 29 de Elul, em 2001 e 2008. Seria tolice ignorar a possibilidade de que um julgamento pode ser maior nas obras, especialmente se a América continua a afastar-se de Deus e sua palavra. O ano Shemitah que estamos agora, acaba-se em 13 de setembro de 2015, e que cai em um domingo onde os mercados estão fechados. Mas o que se trata da Shemitah, não estamos apenas olhando para um dia especial. E é muito interessante notar que também haverá um eclipse solar no dia 13 de setembro de 2015. Ao longo do século passado, houve apenas 2 outras vezes, quando um eclipse solar tem correspondido com o fim de um ano Shemitah. Essas 2 vezes foram em 1931 e 1987, e como Jonathan Cahn disse a WND, esses eclipses solares prenunciaram grandes catástrofes financeiras. Em 1931, um eclipse solar ocorreu em 12 de setembro, o fim de um Shemitah ano. 8 dias depois, a Inglaterra abandonou o padrão ouro, desencadeando falhas de mercado e falências de bancos ao redor do mundo. Ele também inaugurou a maior queda percentual do mercado de ações Montlong na história de Wall Street. Em 1987, um eclipse solar ocorreu em 23 de setembro, novamente ao fim de um Shemitah. Menos de 30 dias depois, veio Black Monday, a maior queda percentual na história de Wall Street. Khan está prevendo a desgraça e tristeza em 13 de setembro, 2015. Ele é cuidadoso para evitar uma previsão, dizendo, no passado, este inaugurou os piores colapsos da história de Wall Street. O que ele vai trazer esse tempo? Mais uma vez, como anteriormente, o fenômeno não tem de se manifestar na próxima convergência. Mas, ao mesmo tempo, e mais uma vez, é aconselhável tomar nota. Então, o que vai acontecer desta vez? Nós apenas temos que esperar e ver. Mas, sem dúvida, muitos dos mesmos padrões que testemunhamos pouco antes do crash financeiro de 2008 estão acontecendo novamente diante dos nossos olhos. Tem sido dito que aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la.
Talvez você acredita que há algo para o Shemitah, ou talvez você pense que é tudo um monte de bobagens. Mas pelo menos agora você sabe o que todo mundo está falando. O que você escolhe fazer com esta informação é com você. Fiquem ligados. E se inscrevam no canal. Até a próxima. Deus os abençoe.